Este é o ponto mais próximo que a nossa equipe conseguiu chegar da parede da barragem Algodões. Deste ponto, dá para se ter uma ideia do tamanho do rompimento da parede da barragem. Aquele local onde aconteceu o rompimento ficava o sangradouro. Era uma parede contínua e rompeu naquele ponto. Ainda é possível ver o fluxo de água, bem menor do que o fluxo de quarta-feira, 4 horas da tarde, quando a barragem rompeu, mas ainda existe um fluxo de água. Nós tivemos que andar cerca de 200 metros de onde nós deixamos o carro até este ponto. São 2 quilômetros de uma fazenda até aqui e 18 quilômetros de Cocal até esta fazenda. O acesso pela via principal está interrompido. Existem policiais militares, policiais civis que estão impedindo a passagem de pessoas curiosas na imprensa, exatamente porque ainda existe o risco de desmoronamento. Por isso o acesso está interrompido e nós tivemos que buscar esse caminho alternativo. O seu Mariano, que trabalha na fazenda, e o Giovanni nos ajudaram a chegar até esse ponto. Giovanni, você esteve nesse local antes, alguns dias antes, e veio logo após o rompimento. O que é que você viu lá no sangrador alguns dias antes? Estava rachado? Era uma situação realmente de dificuldade? A água estava a cerca de 2 metros para chegar no sangradouro e toda a população via a possibilidade de acontecer isso. Logo em seguida foi interditado, foi quando as placas começaram a desmoronar. Várias placas desmoronaram. Exato, é o que dava sustentabilidade à parede, ao final da parede. Agora vamos ver se o Franquinaldo consegue mostrar, a gente precisa ter muito cuidado, vamos ver se o Franquinaldo consegue mostrar o local onde se controlava a abertura do sangradouro. É exatamente naquela casa ali embaixo, era exatamente nessa casa onde havia o controle, onde existe o controle, ou pelo menos existia o controle lá do sangradouro. Inclusive, antes de romper, Giovanni, alguns técnicos vieram a esta casa, tentaram aumentar a vazão do sangradouro, mas não conseguiram. Disseram que eles tentaram abrir com a maquita, porque não podia bater para não haver trinca, né? Aí depois eles desistiram dessa ideia, colocaram algumas carradas de pissar lá no canto, reforçando, e colocaram uma lona em cima. Mas só que ninguém tinha acesso, né? Aqui estava emperrado. Estava de... Colocaram inclusive óleo diesel, tentaram manusear, mas não conseguiram. Quantos por cento mais ou menos era a vazão, pelas informações que chegaram até vocês? 30%? Isso, em torno de 30% apenas, porque esse sistema hidráulico que abria a entrada da água para sair no chuveiro estava fechado em apenas 30%. Não conseguiram aumentar a vazão? Não tinha como abrir mais, estava quebrado o sistema. São Mariano também, queria que o São Mariano viesse até aqui para a gente conversar. O São Mariano conhece muito bem a barragem Algodões, fica a poucos metros da fazenda onde ele mora, onde ele trabalha. E o senhor esteve várias vezes aqui, com a experiência que o senhor tem de observação, pelo que o senhor conversava com as pessoas que iam até a barragem, o rompimento para o senhor era certo? Era certo, com certeza, porque era 4 placas, caiu 3, ficou só uma, que é onde chegava num canto do sangrador, né? Aí na quarta de manhã recebeu água muito forte vindo do Ceará, começou a afastar a parede e começou a rachar. Tinha até um maquinário trabalhando, aí quando foi 3 horas tiraram o maquinário todinho. Quer dizer, era uma situação de risco. De risco, exatamente. Todo o tempo, 8 dias atrás de quarta-feira, todo o tempo era situação de risco. E ninguém tomou umas providências. Agora, São Mariano, o senhor se emociona então a falar dessa tragédia. O senhor que veio várias vezes aqui e isso era um mar d'água. Isso, era muita água, um mar d'água. E hoje é uma tristeza, a gente lamenta muito o que aconteceu e está tudo seco, né? Tudo do povo dessa região todinha e até Cocal também, era essa barragem aqui, dava muito alimento para o povo. Aí acabou tudo, agora tá todo mundo, não tem nada mais, por causa dessa água da barragem. O senhor como agricultor, como um trabalhador do campo, o senhor sente, assim como as pessoas, embora o senhor não tenha sido atingido pela tragédia, mas o senhor sente por aqueles que perderam tudo. Claro, eu sinto, a minha irmã ficou só com a roupa do corpo, que mora aqui onde passou a alagação aqui do Pirangi, no Angicubã, ficou só com a roupa do corpo, a minha irmã, o meu cunhado, o sogro dela ficou só com a roupa do corpo, casa, gado, ovelha, foram tudo embora. Perderam tudo.